Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 a 16. Nós estamos falando sobre o senso em comum, poder do Evangelho na transformação de vidas. E hoje eu gostaria de falar do poder da Palavra de Deus em ação nas nossas vidas. Na semana passada nós falamos sobre a profundidade do amor de Deus e a transformação contínua que o Evangelho faz nas nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouquinho da Palavra de Deus em ação. E assim, a Palavra do Senhor nos diz lá em 1 Tessalonicenses 2, verso 13 a 16. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade. É a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós, aos que crerdes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, nós já oramos pedindo que o Senhor nos abençoe com a Tua santa palavra, usando a minha vida como um canal. Reafirmamos isso, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Pai, queremos ser transformados por ela. Que o Senhor fale, que o Senhor transforme nosso ser, nosso coração, com o poder da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi lida. E certamente o Senhor irá falar. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Meus irmãos, essa semana passada, uma advogada em uma live com um grupo de mulheres afirmou que é uma ex-cristã que frequentou a religião cristã por 30 anos e sugeriu doutrinar crianças, e chegou até a dizer no vídeo, que ela poderia acabar com o cristianismo se alguém desse oportunidade para ela de participar de algum programa de TV. Talvez você deve ter visto esse vídeo, foi amplamente divulgado. E essa live, o trecho desse vídeo me fez lembrar uma entrevista do ano de 1999, é uma revista, onde um governador de Minnesota, Jesse Ventura, disse: a religião é uma farsa e uma muleta para pessoas de mente fraca. E quando ele disse isso, na época foi duramente criticado por pessoas, tanto na política quanto na mídia, isso no ano de 1999, tanto que ele tentou se explicar que ele estava apenas sendo provocativo durante a entrevista. Pensando sobre isso, talvez se fosse nessa época em que estamos vivendo, em meio a uma sociedade com uma cultura de um senso comum, a fala tanto desse governador de Minnesota quanto dessa advogada
conforme nós vimos, poderia ser aplaudida. E para nossa tristeza, nós temos visto constantemente maus testemunhos pelas mídias, e as pessoas estão levando a vida de qualquer jeito. E não só isso, aqueles que um dia caminharam na jornada cristã, hoje fazem oposição à fé cristã. Sabe, meus irmãos, a mensagem do nosso texto aqui, ela tem de fato um sentido em comum, porque aprendemos que aqueles que creem na palavra de Deus suportarão alegremente a oposição como seguidores de Deus. E eu quero situá-los aqui dentro do contexto e depois fazer algumas aplicações para nós nesse texto. Uma coisa que nós podemos extrair dessa carta que Paulo escreve, que o apóstolo Paulo escreve, é gratidão. O apóstolo Paulo está constantemente grato a Deus por aqueles crentes. Nós vimos isso na primeira mensagem dessa série, lá no capítulo 1. Paulo foi para Tessalônica, ele veio para uma cidade muito secular, uma cidade muito pagã, uma cidade que era estratégica. Ele foi para uma cidade onde muitos poucos, se é que podemos dizer, alguns, já ouviram falar do Evangelho, mas Deus usou a pregação e o ensino de Paulo para levar muitas pessoas a seguir Jesus. Tanto é que lá em Atos, capítulo 17, os primeiros 4 versos, verso 1 a 4, o texto relata que não muito tempo depois, Paulo estabeleceu ali uma igreja. Só que a sua equipe, que podemos chamar a equipe de plantação de igreja, a equipe missionária, eles foram forçados a deixar a cidade porque um grupo de judeus furiosos formou ali uma turba e fizeram ali um levante e incitaram as pessoas da cidade contra eles. Havia oposição. Bom, Paulo então enviou pouco tempo depois Timóteo de volta a Tessalônica para ajudá-los a continuar a crescer na sua fé. E quando Paulo ouviu que eles continuavam a crescer e ainda seguiam Jesus, então ele escreve essa carta, e lá no capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, é a primeira vez que ele disse da sua gratidão. Ele foi grato a Deus por causa do seu trabalho, do trabalho daquele povo, por causa do trabalho de amor, de firmeza, esperança no Senhor Jesus Cristo. Conforme nós vimos na primeira mensagem dessa série, eram crentes que de fato vestiam a roupa, apesar da oposição, apesar da perseguição. E apenas alguns minutos atrás nós lemos agora o relato desse texto, onde pela segunda vez o apóstolo Paulo afirma que ele é continuamente grato a Deus por este grupo de crentes, por esse grupo de pessoas que, dessa vez ele mencionou, receberam a palavra de Deus, que suportaram a oposição e a perseguição. Meus irmãos, é importante salientar que os crentes em Tessalônica eram de fato verdadeiros. Eles não estavam brincando de igreja, eles não estavam brincando de serem crentes ou de um segmento religioso. Não, eles não estavam fingindo ser algo diferente do que realmente eram. Eles não estavam dizendo uma coisa e fazendo outra. Este grupo de irmãos e irmãs eram autênticos seguidores de Jesus. E eu acredito que o texto que nós vamos ver nesta noite mostra tanto a razão da sua fé como o resultado da sua fé. Para eles, sua jornada de fé começou quando receberam a palavra de Deus. Paulo, ele estava grato porque quando ele entrou naquela cidade, ele começou a pregar, ele começou a ensinar a palavra e essas pessoas estavam abertas, receptivas para ouvir a palavra de Deus. E por causa de um grande sistema rodoviário que seguia, e aquela cidade era conhecida por causa disso, que passava por Tessalônica,
Pessoas de toda a região vinham para a cidade, e isso significa que a cidade atraiu todos os tipos de filósofos, de mestres religiosos, que vinham compartilhar a sabedoria, que vinham compartilhar seus pontos de vista. A semelhança de Atenas, quando Paulo ali foi convidado a discursar entre eles, porque eles queriam ouvir que novidade era essa. Tessalônica também o era. E aqui, meus irmãos, é interessante, porque eu tenho certeza que talvez alguém poderia dizer: olha, eu já estou cansado, depois de ouvir tantos filósofos, depois de ouvir tantos religiosos, tantas mensagens, o que você tem de diferente para nos oferecer? Que palavra é essa? Mas veja, meus irmãos, não foi isso que aconteceu. Em vez de excluí-lo, em vez de ignorá-lo, em vez de simplesmente dizer: lá vem mais um pregar um tipo de evangelho, mais um pregar um tipo de palavra, eles não apenas receberam, mas eles acolheram a palavra de Deus. Eles abraçaram porque acreditavam que estavam ouvindo não apenas uma outra mensagem, eles abraçaram não porque estavam ali dizendo: olha, essa é uma novidade interessante, não. Eles não estavam convencidos, meus irmãos, de que a mensagem que estavam ouvindo de Paulo era uma mensagem de mais um filósofo. Como o próprio texto diz, que acabamos de ler, eles ouviram porque entenderam que era palavra de Deus. Você consegue se lembrar quando você ouviu a primeira vez a palavra de Deus e essa palavra transformou a sua vida? Você consegue se lembrar quando você ouviu a palavra e sabia que era algo diferente daquilo que você já ouviu na sua vida? Você consegue trazer à sua memória qual foi aquele momento decisivo na sua história? Talvez a sua história seja semelhante à minha, que tendo crescido na igreja, talvez tenha escutado várias e várias lições da escola bíblica, talvez ouviu muitas pregações no domingo de manhã ou no domingo à noite, talvez ao longo da sua caminhada decorou dezenas e dezenas de versículos e até mesmo ganhou uma gincana bíblica. Talvez você participou de eventos na igreja que incentivava você a decorar versículos e os capítulos da Bíblia. Mas houve um dia em que a mensagem que você ouviu foi diferente. Em que a mensagem que você ouviu de tantas e tantas vezes soou diferente. Talvez um dia a maneira como você experimentou a palavra de Deus impactou o seu coração. Mas pode acontecer que você não tenha crescido na igreja. Pode ter acontecido que talvez você já ouviu falar do Natal, depois de adulto, da Páscoa, sabendo que eram eventos religiosos, apenas histórias religiosas, mas um dia você ouviu do Evangelho. Um dia, algo aconteceu diferente em você e pela primeira vez você aceitou a palavra de Deus e acreditou que essa de fato era uma mensagem vinda do trono de Deus. Talvez um dia aconteceu com você que você ouviu que Deus o amava e Jesus morreu em seu lugar. Talvez um dia você entendeu que Jesus é o seu substituto e que o perdão do pecado Ele trouxe e que você foi justificado em Cristo Jesus. E que naquele dia você parou de lutar pelos seus próprios méritos, tentou parar de agradar a Deus pelas suas ações e entendeu que só pode ser agradável a Deus através de Jesus Cristo. E a ira do Pai foi aplacada em Jesus Cristo. E naquele dia você creu na palavra de Deus e foi salvo pela graça de Deus. Talvez naquele dia as lágrimas escorriam do seu rosto e você não conseguia explicar. Talvez naquele dia você disse: Senhor, a minha vida é tua. Tudo o que sou é teu.
E tudo isso que eu relatei aqui é o que o apóstolo Paulo, num verso, em Romanos, capítulo 10, verso 17, afirma: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E isso é exatamente o que estava acontecendo aqui em Tessalônica. É isso que aconteceu com esses crentes. Sua fé veio pelo ouvir da palavra de Deus e aceitá-la como mensagem de salvação. E veja, eles foram salvos da mesma forma como as pessoas hoje estão sendo salvas. O tempo passou. Métodos foram adquiridos. Mas ainda é a palavra de Deus que traz salvação. O Evangelho que transforma o homem. Meus irmãos, é interessante olhar para esse texto, porque quando se trata da palavra de Deus, ao longo da história, e nos nossos dias não é diferente, sempre nós vamos ter que lidar e conviver com céticos. Nós vamos ter que viver com aqueles que em algum momento vão dizer: não, essa palavra de Deus não faz nada. Nós vamos ter que conviver com pessoas que simplesmente dizem: a Bíblia é só mais um livro, dentre muitos livros. Mas é tão maravilhoso perceber que homens e mulheres, não só no passado, mas nos nossos dias, morreram por causa desta palavra, mas não negaram a fé. Tanto no passado quanto nos nossos dias, mesmo tendo que lidar com céticos, permaneceram firmes na palavra de Deus. E eu não posso continuar sem dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você não está aqui por um acaso. Você não está aqui nessa noite porque não tinha nada para fazer, afinal de contas não é o meu time que não está jogando hoje, ou eu não tinha nenhum outro a fazer. Não, Deus dirigiu você gentilmente para estar aqui nessa noite, para ouvir a palavra dEle. E o Senhor o dirigiu para ouvir esta mensagem. Alguém pode afirmar: por quê? Porque Deus quer te dar uma melhor vida agora? Porque Deus quer tirar a sua perspectiva de sofrimento para lhe dar uma vida fácil, sem dor? Por quê? Porque Deus tem uma promessa de prosperidade nessa terra e apenas isso? E a resposta é não. Essa não é a mensagem cristã. Apesar do Senhor nos fazer prósperos, apesar do Senhor nos abençoar e cuidar de nós, apesar do Senhor guiar e conduzir a nossa história, a mensagem cristã é que Deus quer que você creia, porque Ele te ama e não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. E é isso que Deus quer para você hoje, e também é o que Deus queria para as pessoas de Tessalônica há quase 2000 anos atrás. Sabe, meus irmãos, quando esses nossos amados irmãos do passado ouviram e creram, a palavra de Deus foi a razão da sua fé, porque eles receberam a palavra de Deus e a sua jornada de fé trouxe a eles não uma vida mansa. Nós temos o relato no capítulo 1, versículo 6, que eles foram perseguidos por causa da sua fé. E Paulo disse que a palavra de Deus está operando em vocês que creem. E até este ponto, Paulo estava falando sobre a conversão deles do passado. Mas agora, nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo destaca o tempo presente. Ou seja, uma mudança no passado, uma mudança no presente, uma mudança contínua, porque o Evangelho faz isso conosco. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus estava operando naquele momento, na vida daquele povo. E é interessante porque quando você olha para o versículo 13, o final do verso 13 diz que esta ação de Deus, a palavra com efeito está operando eficazmente em vós.
está em ação. A palavra de Deus está produzindo, a realidade divina está produzindo algo sobrenatural na vida daquelas pessoas. Os tessalonicenses estavam progredindo espiritualmente, porque criam na palavra de Deus e na mensagem da cruz, e a sua crença afetou as suas vidas de uma maneira poderosa. Poderosa. E agora, meus irmãos, eu gostaria de apontar aqui para o resto dos versículos neste parágrafo e mostrar aos irmãos como a vida deles se tornou agradável e simples depois de crer. Como eu gostaria de apontar aqui nesses parágrafos e dizer que a vida destes homens e mulheres se tornou tranquila e fácil, afinal de contas, vieram para a igreja e venham para a igreja e seus problemas acabaram. Mas não é isso que o texto diz. E os parágrafos seguintes aqui, os versículos seguintes, mostram para nós, meus irmãos, que a sua crença na palavra de Deus não os preparou para desfrutar de uma vida fácil, mas os preparou para suportar uma vida difícil. E nesses versos nós podemos ver o resultado da fé. O apóstolo Paulo, ele disse que eles estavam imitando as igrejas que estão na Judéia. Mas a próxima frase, se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo 14, diz que eles estavam padecendo por parte de estrangeiros? Não, de patrícios. Ou seja, na próxima frase, nos diz a maneira como eles estavam imitando aqueles crentes, e a Judéia sofreram grande perseguição, e essa perseguição foi encorajada pelos mais próximos. Nós sabemos o início dessa perseguição, encorajada por um homem chamado Saulo, que teve o seu nome transformado, mudado para Paulo, que se tornou o apóstolo que espalhou o evangelho que ele odiava. E assim aqueles primeiros crentes judeus sofreram nas mãos do seu próprio povo, judeus perseguindo judeus que acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Então, meus irmãos, aqui em Tessalônica, esses crentes estavam sofrendo nas mãos dos seus próprios compatriotas. Mas sabemos que eles permaneceram fiéis durante o sofrimento. Sabemos que eles expressaram uma verdadeira fé. E somente a palavra de Deus é que faz isso em nós. É inexplicável. Como pode sofrer, ser perseguido por causa de uma palavra, deixar de desfrutar de tudo isso? Mas eles permaneceram firmes. Aqueles nossos irmãos tinham uma fé salvadora porque creram na palavra de Deus, mesmo em face do sofrimento. Sabe, meus irmãos, alguém pode argumentar: vale a pena? O apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz: amados, não se surpreendam com a provação de fogo quando vierem sobre vocês para testá-los, como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E um pouco mais adiante, no verso 20, em João capítulo 15, verso 20, Jesus diz: se o mundo te odeia, saiba que antes de odiar a você, odiou a mim. E ele diz: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram, eles também o perseguirão. Então, sofrimento por causa de Jesus, sofrimento como servos de Jesus, é o que esperamos nesta vida. Há mais de 2000 anos, a nós hoje. Mas o que é maravilhoso é que a Bíblia nunca nos fala que teremos vida fácil nessa terra. O que é maravilhoso saber que a perseguição contra os cristãos, ela é contínua. Que muitos irmãos nossos, de fato, morreram, sofreram, mas hoje estão com o Senhor.
O homem se levanta para tentar destruir. Ele mata o obreiro, mas não pode matar a palavra. Ele destrói o pregador, mas não pode impedir que a palavra avance. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 diz: e não somente isso, mas nos regozijamos em nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz perseverança, e a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. E eu posso dizer, meus irmãos, que muitos se justificam afirmando que Deus é mau, que Deus é injusto porque permite que pessoas sofram, crentes que estão servindo a Ele sofram. Alguém pode se levantar e dizer que Deus é como um monstro moral, afinal de contas, as pessoas que creram nele estão experimentando dor nessa vida. Mas eu afirmo, meus irmãos, a única maneira que este pensamento estaria correto é se Deus prometesse que passaríamos por esta vida ilesos. Mas não é isso que acontece. Ele diz claramente na sua palavra que nós vamos sofrer perseguições. Mas Ele prometeu que estaria conosco em meio ao sofrimento. E eu quero, meus irmãos, de uma forma muito breve, diante do que nós acabamos de mencionar, desses irmãos que estão sofrendo aqui, trazer 3 verdades para nós. E, em primeiro lugar, eu mudo ou você muda? Eu mudo. Em primeiro lugar, deixe a palavra de Deus fazer o seu trabalho em sua vida. Versículo 13, olha aí na sua Bíblia, diz assim, verso 13: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, e que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como na verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que crerdes. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, se você é alguém que entregou a sua vida a Jesus, se você é de fato crente, entenda que Deus quer continuar a fazer uma obra na sua vida. Semana retrasada, eu estava dirigindo e tinha uma frase num carro, mais ou menos assim: tenha paciência comigo, recém-habilitada. E eu achei interessante essa frase, e aí eu buzinei, falei, sai da frente. Não falei isso. Porque a minha mente, algo que vem com mensagem ela está sendo trabalhada. Um dia eu também fui recém-habilitado. Até hoje não aprendi direito, mas fui recém-habilitado. Talvez nós deveríamos aplicar isto na nossa vida cristã e dizer: tenha paciência comigo, a palavra de Deus está moldando o meu coração, deixe que a palavra de Deus mude sua vida. Sabe, meus irmãos, o que isso significa? Significa que você precisa ler a palavra de Deus e, ao ler a palavra de Deus, crer nela e meditar nela. E ao fazer isso, a verdade da palavra começará a afetar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus desejos, os seus relacionamentos e todas as outras áreas na sua vida. Isso significa, meus irmãos, que você precisa ouvir a palavra de Deus, e Deus usa humanos para entregar a sua palavra. No Antigo Testamento, um homem chamado Esdras foi ao centro de Jerusalém e abriu os pergaminhos e começou a ler e explicar a palavra de Deus para que as pessoas se reunissem para ouvir, e o resultado da exposição de Esdras foi um renascimento dramático e arrebatador daquele povo. Este é o poder da palavra de Deus quando é falada e explicada. Não é pincelar palavras, é entender o que a palavra de Deus tem para a nossa vida, é desejar ser nutrido e alimentado por esta palavra, porque este mundo, meus irmãos, há muitas vozes que nós estamos ouvindo.
Mas a grande questão é: que voz pode conduzi-lo por toda a eternidade? Certa vez, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, se reunira com outras mulheres, está lá relatado em Atos capítulo 16. E o texto bíblico diz que ela era uma mulher temente a Deus. E Paulo, ali com Silas pregando a palavra, anunciando a palavra, diz o texto que o Senhor lhe abriu o coração. Eu acho lindo essa cena. O Senhor lhe abriu o coração e ela atentou à palavra de Deus e entendeu o que essa palavra é para a sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, talvez todo o processo que estamos passando de preocupação, de ansiedade, de problemas nesta vida, é porque nós não estamos acolhendo a palavra de Deus em nosso coração. Alimente-se com a palavra. Eu sei, meus irmãos, que existem muitos meios pelos quais você pode ouvir a palavra de Deus, rádios cristãs, uma rádio cristã, youtubers, podcasts, outros meios. Mas eu deixo dizer isso para você: nada substitui a igreja local, nada substitui a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o plano de Deus sempre foi usar uma igreja local para desenvolver seguidores de Jesus. Essas outras coisas têm o seu lugar. Você pode sim, durante a semana, nutrir seus pensamentos ouvindo homens tementes a Deus. Mas é tão bom estarmos aqui reunidos como igreja, ouvindo o que Deus tem para a nossa vida. Hoje é o primeiro dia da semana. Como eu disse hoje pela manhã, não se preocupe com o amanhã. Descanse. Deus está cuidando. Mas nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus fazer o seu trabalho em sua vida. Sim, na conversão, mas não só naquele momento em que abrimos o nosso coração, mas em toda a nossa vida, em nossos relacionamentos. Pai, mãe, que a palavra de Deus ocupe o lugar central na sua casa, na sua conversa com seus filhos. Leia a Bíblia para eles antes de dormir. Medite com eles. Ai, pastor, mas a minha filha, ela ainda é um bebezinho. Leia. Ah, pastor, mas é muito velho, já passou, ele está no outro mundo. Leia. Não desanime, mãe, não desista dos seus filhos. Pai, não desista dos seus filhos. Porque é o Evangelho que transforma. É a palavra que transforma. Você precisa desta palavra, você precisa ouvir a palavra de Deus, para que ela possa fazer o seu trabalho na sua vida. Segunda coisa, meus irmãos, siga o exemplo daqueles que foram fiéis a Cristo. Se você olhar o versículo 14, ele diz o seguinte: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Os crentes de Tessalônica tornaram-se imitadores dos crentes da Judéia, seguindo o seu exemplo de perseverança. Eles permaneceram firmes, eles permaneceram fiéis a Cristo. Enquanto eram perseguidos, os seus olhos estavam postos no Senhor. Paulo nos traz essa fórmula quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ou capítulo 11, verso 1. 31 é, portanto, quer comais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E o capítulo 11, verso 1 diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo não está dizendo olhe para mim. Não, ao olhar para mim, veja Cristo. Sabe, meus irmãos, quando nós estamos sofrendo por causa da nossa fé, nós não devemos olhar para aqueles que se acovardam e ficam em silêncio ou tentam se misturar na multidão para evitar as dificuldades. Nós devemos olhar para aqueles, sim, que suportaram as perseguições.
Para aqueles sim que estão como modelos a nós, de sofrimento, sim, mas de perseverança. Meu irmão, minha irmã, uma boa dica de leitura para você: leia as biografias de grandes homens e mulheres do passado, que transformaram uma nação, que transformaram uma casa, uma família, mas não cederam. E quando você estiver passando por momentos difíceis, seja nos seus relacionamentos, seja em qualquer área da sua vida, procure homens e mulheres que são modelos para nós, tanto do passado quanto do presente. Agora, não siga, meus irmãos, aqueles que não têm nada a acrescentar. Se você estiver passando por um momento difícil, por exemplo, na criação dos seus filhos, não olhe para aqueles que desistiram e deixaram seus filhos de lado, mas olhe para aqueles que, apesar da oposição, dos problemas, não desistem da sua casa. Siga exemplos daqueles que foram fiéis a Cristo. Tozer, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte: se você tem que ouvir alguém, ouça aquele que ouve a Deus. Não tem problema ouvir conselhos, é bom, a Bíblia nos exorta, na multidão dos conselheiros há sabedoria, mas ouça homens e mulheres que sejam tementes a Deus, e exemplos de fé na sua caminhada. E por fim, meus irmãos, mantenha... O pastor esqueceu de mudar o terceiro aqui. Por fim, mantenha uma perspectiva bíblica. Eu só não coloquei aqui, mas está lá. Mantenha uma perspectiva bíblica. Olha que interessante, os versos finais, o verso 14 até o 16, o final do verso, ele diz assim: sofreram dos judeus, por sua vez, sofreram dos judeus, foram perseguidos pelos patrícios. Verso 15 e 16, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Há várias coisas que nós podemos ver nesse texto que acabamos de mencionar aqui. E eu quero simplesmente fazer menção. Primeiro, você não está sozinho no seu sofrimento. Uma das questões que acontece na nossa vida, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, é achar que ninguém se importa conosco, é achar que o nosso sofrimento é só nosso. Mas veja, se estamos num reino, o sofrimento é do reino. Outros, antes de você, sofreram as mesmas coisas que você está sofrendo. Talvez lá na academia, talvez no trabalho, talvez numa faculdade, na escola, você possa estar sofrendo perseguição por causa da sua fé. Saiba que outros sofreram também assim. E aqui, meus irmãos, há força e conforto em saber que outros perseveraram e permaneceram fiéis. Mas ainda, além de afirmar que você não está sozinho, a segunda coisa que podemos afirmar é que você está sendo perseguido por sua fé. Então perceba quem são estas pessoas e o que estão fazendo. Eu já vi crentes dizer o seguinte: estão me perseguindo porque eu sou crente. Mas quando você vai a fundo, não estão perseguindo porque é crente, estão perseguindo porque é uma má pessoa, porque tem uma conduta horrível, moral e outras questões na sociedade, porque arruma brigas e situações difíceis. Paulo salientou que os judeus mataram Jesus e os profetas e expulsaram Paulo e os crentes de Jerusalém e de todos os outros lugares que tinham ido plantar as igrejas. Ser perseguido por amor ao Evangelho é tentar por alguém ser impedido de pregar o Evangelho. O que Paulo disse é importante. Eles não se agradam de Deus, eles se opõem a toda a humanidade. Saiba disso, meus irmãos, não espere que o Evangelho seja aceito.
Porque pregar a verdade muitas vezes confronta o pecador, ou melhor dizendo, confronta de fato, não muitas vezes, em todo o tempo o evangelho confronta o pecador. Isso gera desconforto, e gera perseguição, e oposição. Mas o texto nos diz, meus irmãos, que a oposição que aqueles nossos irmãos e que nós podemos enfrentar não é de pessoas que estão contra nós, não é de pessoas que se levantam contra o Pedro, mas são de pessoas que estão contra Deus e querem desesperadamente impedir que outros sejam salvos. Ainda que não percebam, são agentes de Satanás, a serviço de Satanás. Essa semana, estava pensando, semana passada, nas palavras do Senhor Jesus a Paulo, né? Mas na época ainda Saulo, e ele diz: Saulo, por que me persegues? Há uma relação muito íntima com a igreja e com o seu Senhor. Perseguir a igreja é perseguir o Senhor. E ai daquele que se levantar contra o Senhor da igreja. Porque nós também aprendemos isso, que aqueles que se opõem a Deus serão julgados. Paulo disse que eles estão enchendo com seus pecados, o que significa literalmente acumulam seus pecados até o limite. Para nós parece que olhando para a perseguição, missionários sofrendo, e parece que não há justiça, mas creia, há justiça. A ira de Deus veio sobre eles ao máximo, ao limite extremo, a expressão mais completa. O julgamento é dito que vem se eles não se arrependerem. E eu concluo, meus irmãos, diante de tudo que ouvimos, percebemos que a nossa missão é urgente. Sabe, eu tenho procurado olhar tudo que nós estamos vendo, não só no Brasil, mas com relação ao mundo, à luz do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, não é o candidato X ou Y que vai transformar a minha vida, ainda que eles sejam instrumentos de bondade ou de justiça da parte de Deus, porque é Deus que levanta e é Deus que abate reis. A minha esperança não pode vir do meu patrão, ainda que ele é um instrumento de bênção na minha vida, e eu sirvo a ele como se estivesse servindo ao Senhor. Mas a esperança para as nações vem do Senhor Jesus Cristo. Mas eu não preciso ir lá longe para dizer que aquele povo precisa ouvir do Evangelho. Eu tenho que chegar na minha casa e corajosamente dizer para um filho, para uma filha, para um marido, para uma esposa, para um pai, para uma mãe, para qualquer um: você precisa se arrepender urgentemente. Porque depois disso não tem mais esperança. Mas a gente não precisa pensar só na vida do porvir. Eu creio que o Evangelho muda o agora. Por isso a mensagem é urgente. E nós devemos alertar aqueles que nos perseguem, tendo compaixão deles, orando por eles. Sim, orando, amando. Pastor, mas isso aí é impossível, não se tivermos uma perspectiva bíblica. Amando os nossos inimigos. Conta-se de um missionário que foi uma tribo primitiva para pregar, para levar o Evangelho, a mensagem, e ele não tinha muitos recursos, ele teve que se valer de métodos que nós podemos chamar os métodos mais rudes e primitivos. Então ele pintou um quadro que mostrava a elevação aos céus do homem que aceitava Cristo, e também a descida do homem aos lugares mais baixos, àqueles que foram condenados ao inferno, para mostrar do Evangelho. Mas aquela tribo, a mensagem causou inquietação, ao ponto que eles não queriam que aquilo fosse uma verdade. Então o que eles fizeram? Pegaram
com toda a inquietação, pegaram o quadro que fora pintado, queimaram aquele quadro e a grande mensagem para eles é: agora está tudo resolvido, resolvemos o nosso problema. Tem muita gente hoje, meus irmãos, que prefere se negar em ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, que prefere fazer oposição, que prefere eliminar a mensagem, ao invés de buscar, de adorar, de seguir o Senhor. Que não desanimemos, porque é a palavra de Deus que nos sustenta. E por fim, meu irmão, minha irmã, essa semana só está começando, está fresquinha. Deixa a palavra de Deus conduzir você. Talvez a palavra de Deus vai dizer para você hoje: para. Talvez a palavra de Deus vai dizer para você: prossiga. Talvez a palavra de Deus vai dizer para você: está fazendo tudo errado, muda o caminho. Mas que em último lugar, seja essa palavra que um dia você acolheu no seu coração e recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não consulte o seu coração, consulte a palavra de Deus. O coração é enganoso, a palavra de Deus não é. Vamos colocar de pé, vamos orar.